Eu sou nutricionista, já tenho um tempinho aí de casa, me formei em 94. Se vocês fazerem as contas, já me entreguei. Eu trabalho principalmente com a questão da saúde feminina, eu trabalho muito nessa questão da ciclicidade. Então, a gente adequar a nutrição ao ciclo da pessoa, né? Seja uma mulher mais jovem, uma mulher mais madura, e a gente adequar essa simplicidade também à questão hormonal. Seja a mulher que menstrua, seja a mulher que não menstrua, ou não menstrua temporariamente, ou que entrou numa menopausa precoce, ou entrou numa menopausa fisiológica. Tá? Quando a gente fala de ciclicidade, a gente comporta todas as situações. Tá? Então, assim, nós somos mulheres cíclicas. E quando o pessoal fala, porque a gente é uma mulher de fase, realmente somos mulheres de fase. E tá tudo certo, né? Durante muito tempo a sociedade tentou nos normalizar, nos padronizar, né? Às vezes, muitas vezes, ela é louca, ela é histérica, né? Então, você pega uma mulher que tem uma energia de vida, uma libido de vida muito grande, ela é louca, né? Porque ela foge do padrão, tá? E realmente, a gente tem essa ciclicidade ao longo do mês, independente de menstruar ou não. Tá? A gente é cíclica como a natureza. Então, a natureza, a gente tem as estações do ano, a gente pega o próprio dia, né? O sol, ele nasce, depois ele se põe, vem a lua. A gente tem nosso ritmo cronobiológico, então a gente funciona de formas diferentes ao longo do dia, tá? Então, de manhã a gente tem liberação de hormônio para fazer a gente ficar mais ativa, né? O sol se põe, a gente começa a liberar outro hormônio para ficar mais tranquila. Tudo bem que a vida moderna, né? Computador, celular, né? O pessoal vai para a cama lá, querendo ver o seu Instagram. Então, tudo isso modificou um pouquinho o nosso ritmo, né? A questão do estresse, demanda de vida, é uma situação desafiadora, né? Como vocês estão vivendo. Então, tudo isso altera o ritmo. Até o próprio tratamento altera o ritmo hormonal. Mas a gente não é só guiada pela parte interna. A gente tem a lua interna, para a mulher que menstrua, que eu vou explicar direitinho aqui para vocês entenderem. E a gente tem a lua externa, tá? Quando a gente fala da lua, parece papo de louca, né? Essa louca aí falando de lua, né? Quando a gente fala de lua, a gente tem vários estudos científicos, por exemplo, falando da influência da lua nas marés, a influência da lua na plantação, né? Então a gente percebe, por exemplo, que a seiva da planta, de acordo com a lua, ela vai estar mais concentrada na raiz, vai estar mais concentrada no caule ou na folha. Então, por exemplo, eu quero colher, sei lá, fazer um chá potente de uma erva. Então é melhor colher essa erva na lua nova, porque a seiva está mais na folha. Então ela está com a potencialidade daquele fitoquímico, daquela substância para trazer o benefício, mais concentrado na folha. Então tem toda uma influência, só que a gente fica tão assim no dia a dia, né, do normal, que a gente não percebe pequenas coisas, tá? E às vezes a gente não se percebe, tá? Independente da situação, do momento que a gente está vivendo. A gente não se percebe porque a gente entra no automático. Então eu acordo, tomo café da manhã, tenho que fazer minhas coisas, tenho que cuidar da família, e aí a gente vai perdendo essa sensibilidade e esse sentir, tá? E na sexologia, eu trabalho muito essa questão do sentir. Esqueci de falar, eu também sou terapeuta tântrica, tá? Que é uma ferramenta que eu uso na sexologia para trabalhar justamente essa percepção do sentir, de você se conectar com a natureza. O Tantra fala muito disso, né? Mas, Patrícia, como eu vou conectar na natureza numa vida tão urbana? Gente, vai no parque, né? Às vezes põe o pé na grama, tem um vasinho de flor lá. Eu moro no apartamento. Gente, também moro no apartamento, minha varanda é um belisco. Então, planto lá minhas plantinhas, converso com elas. Tem uma plantinha no meu consultório também. E dá diferença, hein, gente? Teve um dia que eu tava conversando com a planta, ela começou meio que balançar. Eu falei, gente, não tem vento nem nada, né? Então, tudo isso influencia, tá? Essa ciclicidade, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a ciclicidade da mulher que menstrua, né? E a ciclicidade da mulher que também não menstrua. A gente tem essas percepções do sentir. Que percepções são essas? Hoje eu tô super animada. Hoje eu tô mais retraída. Hoje eu tô mais irritada. Hoje eu quero ficar aqui no meu cantinho, tá? Então, gente, assim, inclusive a mulher que está na menopausa ou que não está menstruando por a situação do tratamento temporariamente,
tem esse ciclo. Então, vocês começam a prestar atenção. E uma coisa que depois eu vou mostrar para vocês, eu peço para vocês registrarem essa percepção. É como se fosse um diário de percepções. A gente percebe que dependendo da lua e do ciclo, a gente sonha mais, sonha menos, tá? Não sei se vocês já perceberam isso de vocês. Sonha mais, sonha menos. Vocês estão tão quietinhas, gente. Tá tudo certo. Tá? Então tem essa diferença, a gente percebe mesmo, tá? E aí, quando a gente faz a conexão com a lua, tá? Cada um tem uma predominância de uma lua. A gente fala, nossa, eu reparei que toda lua nova, meu padrão de comportamento, de pensamento, de sensação é de uma forma. Quando tá na lua crescente, é de outra forma, tá? Só que vocês têm que fazer um registro assim, durante o tempo. Não adianta fazer, hoje eu fiz, faço daqui uma semana. Tenta fazer isso, tipo assim, durante 4 meses. E aí vocês vão começar a perceber algumas coisas diferentes, tá? Porque eu acho que assim, para as pessoas, eu acredito, né, que a vida vai muito mais do que isso aqui, né? Então, quando a gente acredita em algo independente, estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, então a gente começa a perceber muitas coisas quando a gente presta atenção. E não adianta, não precisa você ir num, sei lá, num lugar assim diferente, no tempo, às vezes no seu quarto, no seu espaço, você começa a perceber algumas coisas, tá? Então, simplicidade, a gente se olhar para dentro. E aí a gente tem toda uma adequação da alimentação quando a gente olha para dentro também, tá? Porque como a gente é mulher cíclica, como eu vou dar a mesma alimentação quando eu tô de bom humor e quando eu tô com o humor alterado, tá? A TPM, gente, acontece tanto para mulher que menstrua como para mulher que não menstrua, tá? Só que a gente coloca de outra forma. E aí, assim, eu não posso adequar minha energia, minha alimentação, não posso comer a mesma coisa quando eu estou mais recolhida, quando eu quero ficar mais quietinha, mais deitada, mais sentada, né? Agora, outro dia eu quero caminhar, eu quero me relacionar mais com as pessoas, estou com uma energia mais aberta, né, para ter contato social, você vai gastar mais energia. Então, a alimentação daquele dia não pode ser a mesma da alimentação quando você está quietinha ali, a fim de assistir um filminho e tomar um chá. Tá? Então, ciclicidade, a gente fala um pouco sobre isso. E aí, a gente tem esse gráfico doido que vocês não precisam entender, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando a gente pensa nesse gráfico, a gente tem a liberação de hormônios, tá? Claro que com o uso do medicamento, né, de alguns medicamentos para o tratamento, a gente tem inibição do estrógeno, então fica diferente, tá? Mas esse é um ciclo de uma mulher que menstrua também, né? A gente tem toda uma função específica de cada hormônio com o objetivo de ovular, né? E gestar, tá? A gente tem também as alterações de energia, ó, energia baixa, média, alta, só para vocês terem uma referência de como a gente muda, tá? E a gente também tem essas alterações de hormônio. Isso aqui, quando a gente tem um ciclo menstrual, a gente tem a nossa lua interna. Tá? Quando a gente não menstrua, a gente olha para a lua do céu mesmo, para eu explicar para vocês. Coisa meio doida, né? Então, mas isso é um conhecimento, gente. Vou dar um break aqui, né? Durante muito tempo, o conhecimento antigo, o conhecimento de fitoterapia foi negligenciado. Tá? A pessoa não é só tinha não que, graças a Deus a gente teve o desenvolvimento, né? Tratamento do câncer, né? A gente tem, né, várias formas de tratar e de curar, né? Então assim, a gente também tem como a alopatia, mas a gente também não pode esquecer um pouquinho da fitoterapia, do conhecimento da ancestralidade que foi se perdendo. E agora está todo o movimento de resgate, né? Então você pega muito médico que foi sempre muito cientista, tal, né? Justamente com essa percepção que isso aqui é muito pequeno, só esse conhecimento, tem muito mais. Então a gente tem que estar atenado, né? Então quando, sei lá, nossos avós falavam de uma certa coisa, assim, gente, tem assim, quando a gente resgata, eu sou muito curiosa, né? E eu fico perguntando, mas como era tal vida da pessoa assim, o que ela fazia, que não sei lá o que, parece que eu quero reviver a história, né, dos meus antepassados para entender, né? Então acho que isso é a gente enriquecer e a gente também tentar evoluir, né? A gente vê o nosso papel, né, de humildade ali, vê o quanto a gente tem que aprender, né, uma com as outras, né? Então aqui, gente, falando um pouquinho da lua externa, tá? Conecte com a sua lua e sua estação, tá? Então a gente tem a fase, né, da lua nova, que é quando o ciclo começa, tá? Esse ciclo começa, por exemplo, mulher que não menstrua.
ela vai começar a fazer o registro dela no primeiro dia da lua nova, tá? É onde começa o calendário dela lunar. Então tá, hoje eu tô assim, tal, ai, minha pele ficou assim, tá? Então, todas as percepções, tá? Tudo que aconteceu, ai, parece que eu senti dor. Vocês já ouviram falar também, tem gente que fala assim, nossa, vai mudar a lua, tô com dor em tal lugar, né? Porque assim, gente, quando a gente fala que a lua interfere nas marés, ela interfere também nos nossos líquidos internos também, tá? Então tem pessoa que fala, aí vai esfriar, começou a doer aqui minha coluna, né? A gente olhando assim meio do lado científico meio fechado, fala assim, nossa, que absurdo, né, que a pessoa está falando. E aí tem um sentido que às vezes a gente não tem explicação, tá? Talvez não tenha um estudo científico hoje, mas amanhã possa ter, tá? Então, assim, a lua nova é a nossa fase que começa. E aí a gente faz uma associação, como o mundo é ciclo, a gente faz uma associação com estações do ano e também com arquétipos femininos, tá? Então, fase nova começou, é a fase do inverno, é o primeiro dia na mulher que menstrua, é o primeiro dia, tá? Ah, por que uma fase inverno, né? Inverno dá uma impressão que é meio, né, meio escuro, meio frio, né? Tem essa questão da frieza, né? Porque, na verdade, não é que a menstruação seja ruim, tá? A mulher que menstrua. Mas, na verdade, é uma oportunidade dela rever todo o ciclo dela, tá? E pensar como é que foi, é o momento que ela vai se renovar para o próximo ciclo, tá? E a gente fala que essa fase aqui é a fase da anciã, independente da idade. Que é uma fase que a gente vai pensar como é que foi o que a gente quer melhorar para o resto do ciclo, tá? Aí a gente vem aqui para a lua crescente, é uma fase que a gente está mais animada, que a gente quer fazer as coisas, que a gente quer andar, que a gente percebe que a gente quer comer mais, tá? Para quem faz atividade física, percebe, tô animada, né? Começa a ver uns projetos, não, agora vai, tá? Fase verão, para a mulher que menstrua, é a fase da ovulação, e para a mulher que não menstrua, é simplesmente a fase verão, tá? Coincide com a lua cheia. Essa fase, na verdade, é uma fase que é a fase mãe, que a gente tem uma preparação, né, para ser mãe. Quando eu falo mãe, gente, eu não falo só no sentido reprodutivo, eu falo no sentido de você gestar ideias, de você gestar projetos, tá? De fazer acontecer. Então, sua energia está para isso. É uma fase que normalmente a mulher está mais amorosa, quer abraçar mais, quer beijar, tá? A gente percebe essas mudanças de humor, tá? E a fase 4, que é a fase outono, tá? Para a mulher que menstrua, para algumas pode ser a TPM, e a gente chama essa fase aqui a gente chama fase donzela, tá? Esqueci de falar para vocês, no arquétipo. Essa fase aqui a gente chama de fase da mãe, tá? Da mulher mãe. E essa fase aqui, 4, a gente chama da fase feiticeira. E também na feiticeira tem um conhecimento ali, né? Feiticeira ou sacerdotisa, tá? Mas é uma fase que a energia, ela ainda tá alta, então a gente tem um gasto de energia, ainda quer comer um pouco a mais, só que é uma energia, se a gente não tiver cuidado, se perde para irritabilidade, para uma sexualidade mais primal, mais selvagem, tá? Então a gente vai administrando. E aí também a utilização de nutrientes em cada fase muda. Então tem fase que eu uso mais gordura, tem fase que eu uso mais carboidrato, tá? Nessa fase aqui, ó, que é uma fase, né, que a gente está mais sensível, eu preciso mais de alimentos anti-inflamatórios, então é legal óleo de peixe, tá? Para quem é vegetariana, a linhaça. Então a gente vai adequando toda a alimentação. A gente precisa de mais magnésio para relaxar a musculatura. Um chazinho de camomila é legal, né? Porque aí tá acontecendo um monte de alterações aí, que a gente fala, o chá de camomila é muito chá da abuela, né? Chá da avó, da ancestralidade, né? A camomila serve para quase tudo, né? Só que a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, por exemplo, quem toma tamoxifeno tem que ter cuidado porque ele interfere na metabolização, tá? Então não dá para ficar tomando chá de camomila, chá de erva de São João, né? Que é para dar uma relaxada, né? Não pode abusar da linhaça, não pode abusar da soja, porque não vai inibir a conversão do medicamento na fase ativa. Então, é como se estivesse tomando medicamento e ele não está fazendo ali, está estimulando estrogênio, né? E a finalidade é justamente você inibir, né? Para evitar o crescimento do tumor, tá? Então, a gente também tem que ter, né, esses cuidados, aí entra, né, o acompanhamento nutricional de cada um para adequar isso, porque a nutrição é muita adequação, tá?
Porque tem mulher, eu estou em tratamento, mas eu não estou menstruando. Às vezes menstrua, ficou 2 meses sem, volta a menstruar. Tem mulheres que entram na menopausa precoce. Então, tudo isso a gente vai adequando. Essa ciclicidade não tem errado, tá? Mas eu fiz esterectomia. Não tem problema, gente. A energia do útero está ali, tá? Então, esses mesmos cuidados a gente vai olhar. Então, quando eu falo que é um olhar diferente, porque a gente não está olhando o ser humano assim de uma forma mecânica. Ele funciona como alimento, faz a digestão, vai para o intestino, absorve e sai nas fezes. É muito mais. Ali ele tem um histórico, tá? Esse ser humano tem um histórico de vida, tem um histórico de ancestralidade, tem impactos em uma série de coisas ali. Então, eu vou olhar para toda essa história, tá? E o momento que está atual. Eu estou numa fase bem crítica no meu tratamento. Nossa, meu estresse está horrível, né? Falta de energia, eu tenho vontade de ficar deitada, eu quero fazer as coisas, mas o corpo não deixa. Então, a gente vai olhar como um todo, tá? Então, quando a gente fala ciclicidade, também é ciclicidade no momento atual, no estado de saúde também, tá? Então, essa amorosidade nesse olhar, tá? E aí, gente, só para vocês passar essa figura aqui, que é justamente isso, tá? A gente tem, né, aqui tá a fase menstrual, mas seria a lua nova para a mulher que não menstrua, tá? Que é o ambulatório, a lua crescente, a lua nova, cheia, aliás, e aí a gente tem a lua minguante, né, na fase pré-menstrual. Então, assim, vocês percebem aqui, tá? Não é para vocês lerem tudo, mas pode pegar um para ter uma ideia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a fase mãe, que é a fase ovulatória. Então, a pessoa tem mais libido, mais disposição de criar e manter relações afetivas, tem essa satisfação por ser quem é, né? Então, a autoestima dela tá elevadíssima, ela se olha mais, tá? Porque, tipo assim, ela quer chamar atenção, né? Ela quer chamar atenção. A expressão é maior, então ela quer, às vezes, né, fica mais inibida, quer dançar, fazer as coisas, tá? E tem uma estabilidade emocional da mãe, da figura da mãe, tá? Possíveis desafios de saber dizer não, porque ela é tão amorosa que ela quer cuidar de todo mundo. E às vezes ela tem dificuldade de falar um não, tá? Ter cuidado se não ser permissivo demais, né? Então, tem uma série de alterações aqui que a gente vai trabalhando em cada ciclo, enfatizando, tá? Então, a gente começando aqui, né? Então, lua nova, né? É uma lua, como eu falei para vocês, é a anciã, né? Então, vai ser o primeiro dia do ciclo da mulher que não menstrua, tá? A primeira fase. E essa fase é uma fase que a gente quer mais ficar recolhida, silêncio, quer refletir, né? Tá em transmutação. A gente tem a lua crescente. Então, como eu falei para vocês, a lua crescente, que é a fase da mulher donzela, né? E aí vocês vão perceber maior energia, recomeço, entusiasmo, tá? A gente vai ter aqui a lua, que é a fase da mãe, tá? Então, amor, afetividade, sensualidade, libido, energia física, entusiasmo, a questão do querer cuidar, de querer gestar o projeto, tá? A pessoa que, de repente, optou por não ser mãe ou não pode. E a minguante é a fase que a gente começa a desacelerar. Ainda tá com energia, mas é como se a gente minguasse mesmo, né? Então vai ser colhidinha, já preparando para o final do ciclo, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês no começo, a gente tem um tipo de a gente fala mandala lunar. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar desse assunto que eu estou comentando aqui? Desses arquétipos? Então, a gente tem Oi? Ela não vale. Ela já viu, né? Porque ela tá na área holística, né? Então, assim, gente, a gente tem uma mandala, tá? Mas pode ser, assim, nessa mandala, o que acontece, né? A gente tem aqui as luas que a gente vai colocando. Pode pintar, ou pode escrever mesmo, fazer um código. Hoje é nova, põe um M. Crescente, tá? Vai acompanhando. Põe aqui de acordo com a data, né? Aí tem umas que vem totalmente em branco, você põe a data mesmo, a lua, e aí vocês podem fazer uma legenda. A gente fala que quando a gente faz uma mandala, é uma coisa muito pessoal. A gente até dá ideias de símbolo, mas assim, às vezes a pessoa, não, raiva me lembra tal símbolo, né? Conexão me lembra tal coisa. E aí vocês vão colocando,
tá? Sintomas físicos, emocionais, pensamentos. Nossa, me deu um pensamento assim meio do mal hoje, né? Sei lá o que aconteceu. Pode acontecer, tá? Não, eu tô tudo, ai, tudo é flores, tudo é lindo, tá? Então a gente vai fazendo essas anotações, tá? Tá. E aí, gente, a gente vai começar. Quando a gente começa a se olhar dessa forma, tá? A gente também começa a se conectar melhor com a nossa sexualidade. Então, quando a gente fala de nutrição, adequar a alimentação para cada fase do ciclo, né, para cada estado de saúde, tratamento, né, a gente está se olhando e está se cuidando. Né? O fato de vocês estarem aqui, poxa, interessadas, né, em aprender, a interagir, né, a se divertir, isso tudo é autocuidado. Então, autocuidado tem muito a ver com sexualidade, tá? Sexualidade não é só questão do sexo em si, tá? Inclusive, tem uma definição muito bonita da OMS, que é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações. E por isso influencia também a nossa saúde física e mental, tá? Isso é dependente da idade, tá, gente? Não tem essa questão. Ai, mas assim, eu entrei na menopausa, ou eu não tô menstruando mesmo, né? Não tô nem com cabeça para pensar tanta coisa na minha vida para pensar, né? Mas isso também é prioridade, gente, esse autocuidado, tá? Porque quando a gente pensa em sexualidade justamente se libido de vida, que eu falei para vocês, é o pulso de vida, tá? É isso que dá sustentação. Só que a gente pode canalizar nossa sexualidade de diversas formas. Eu posso canalizar minha sexualidade para cozinhar, para dançar, para fazer um carinho, né? Como ela vai fazer uma massagem hoje, tá? Esse é um carinho, tá? A gente pode se divertir com as amigas, né? A gente pode praticar jardinagem, né? Vai ter a maquiagem, então tudo isso faz parte da sexualidade, tá? Então, assim, tem gente que canaliza para o trabalho, só que às vezes quando a gente canaliza para uma atividade de forma exagerada, a gente começa a perceber que alguma coisa está desequilibrada. Tem que ter um equilíbrio, tá? Tipo, eu não vou ficar jardinando o dia inteiro e esquecer da vida, né? Ou vou ficar cozinhando o dia inteiro, porque aí começa a representar fuga. E a sexualidade não é isso, é equilíbrio. Nutrição é equilíbrio, sexualidade é equilíbrio, né? Nutrição é sexualidade, então tudo interage, tá? Vamos por outro. E aí, né, quando a gente pensa especificamente no sexo, claro, gente, a gente adapta para cada fase que eu vou estar falando para vocês, né, entrando mais no rumo da sexologia, a gente adapta para cada fase e momento de vida, tá? Então, mas quando a gente pensa uma sexualidade com sexo, eles têm intimidade e dá força para superar desafios, tá? Quando a gente trabalha com sexo, a gente trabalha com vários hormônios, tá? Hormônios do bem-estar. Então, a gente tem um hormônio chamado ocitocina, vocês já ouviram falar? Sim. Ocitocina, né? Que é a gente fala do abraço, do carinho, tá? Então, a ocitocina, ele promove esse autocuidado, ele estimula esse autocuidado e a forma que você interage aí, né, com os seus pares, né? Seja com a família, seja com os amigos, seja nas suas relações afetivas. A gente também aumenta essa interação, né? E quando você quando você está ali no momento de intimidade, é como se você expusesse a sua vulnerabilidade, e trabalhar a vulnerabilidade não é fácil, né? Então a gente está vulnerabilidade, eu falo de forma espontânea mesmo, né? De você se entregar e trocar com uma pessoa, tá? Relaxamento, diminui a ansiedade, porque a gente também trabalha endorfinas aí. E também a gente trabalha a questão do maior conhecimento do corpo e também da confiança, né? Que tem a ver com essa questão da vulnerabilidade. E aí, a gente tem às vezes, né? Eu pus até aqui para meio, né? Que a pessoa fala assim, poxa, mas eu tô no tratamento de câncer, né? Consigo pensar em sexo, tenho que pensar no tratamento, tenho que pensar no medicamento, eu tenho que pensar nas perspectivas, né? E aí, gente, claro, né? A gente vai adequar aquele momento, mas também não deixar de fazer as coisas que dão prazer, tá? Isso é importante. E sexualidade está dentro delas, tá?
Então, assim, a gente tem, claro, né, como eu falei, as preocupações, as certezas, tem a questão da autoimagem, tem as alterações hormonais, né, libido não tá aquela, oh meu Deus, né, porque eu tô tomando medicamento. A gente tem, às vezes, tá vindo a menstruação, né, com a menorreia, às vezes entra a menopausa precoce, né. Mas aí, gente, e tem outras questões também, tá? Tem questões que são mais profundas, tá? Que não vai, a gente não vai ter tempo para fazer isso aqui hoje, tá? Mas tem a questão da educação, né? Tem a questão do tabu, né? A gente falar, por exemplo, sexualidade para uma pessoa, uma mulher madura já é difícil, porque o pessoal acha que você entrou na menopausa, você já não precisa pensar em sexo, tá? É assim que a sociedade reflete, infelizmente, e não tem nada a ver, tá? Tem a questão também da forma que você foi criada, a questão da forma da religiosidade, né? A mãe lá falando desde pequeno, o pai falando, então todo aquele ambiente também vai interferir, né? Como você vai transitar com sua sexualidade, independente da situação clínica do momento, tá? Porque tem mulheres que estão tudo bem, claro, olha, amor, eu tô cansada, eu quero ficar de boa, né? Eu nunca só abraçadinha, coxinha, né? Ah, não, hoje eu tô mais animada, né? Hoje dá, né? E tá tudo certo, tá? Porque essa questão da conexão com o feminino, vocês estarem conectados com você, que tem a ver com a sexualidade, é super importante, tá? E quando a gente fala da sexualidade, a gente tem várias formas, tá? Porque assim, gente, a gente aprendeu um padrão que tem que ser desse jeito, tá? E na verdade, a gente explora muitas coisas, tá? Que a sexualidade, por exemplo, né? Eu vou tomar um banho, vou com, sei lá, um creminho, um sal de banho, uma música. Isso é sexualidade. É um momento de vocês estarem fazendo sexo com vocês mesmos, tá? Quem tem parceiros, bem, passa o creme hidratante em mim, tá? Vamos tomar banho junto, tá? Então, tudo isso, gente, porque assim, às vezes a gente está tão condicionado no padrão que parece que não existe mais. Não, não tem mais sexo, né? Não existe mais. Nesse momento da minha vida não existe mais, tá? Mas tem várias formas. Então, a gente tem a banhoterapia, que é justamente isso, tomar banho juntos, passar um creme no corpo, a própria massagem para você trabalhar as percepções, tá? O sentir, né? Você trabalhar com óleozinho essencial, né? De repente ali com uma velhinha, fazer um jantar juntos diferente. Então, você está testando essa questão mais olfativa, tá? Tudo isso é sexo, tá? Na sexologia também a gente tem muito aquela questão dessa expansão, né? Quando a gente fala de expansão da sexualidade, não é só o sexo com penetração, tá? Então a gente tem o próprio autotoque, tá? E aqui eu não vou entrar na questão de tabus, cada um tem o seu caminho, o seu percurso, tá? Tem autotoque, a gente também tem a penetração passiva, tá? E não precisa fazer movimento, você sente lá a penetração e tá tudo certo, ou mesmo sem penetração, tá? A gente tem o foco sensorial 1 é justamente a massagem, ali, só se sentindo, e tá tudo certo. Tudo isso são formas de sexo. Mas que a gente aprende, é o que a gente vê nos filmes. A gente nem aprende, né? Porque a gente aprende com os nossos próprios relacionamentos, a gente aprende o que viu ali no filme, que contaram pra gente, né? O que o parceiro às vezes ensinou, só que eles não sabem nada. Eu atendo muitos homens e eles são super inseguros, que eles têm todo o peso dessa responsabilidade de saber e de conhecer o desejo da mulher, porque a mulher não fala o que quer, tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhando, tá? E é o momento de vocês, tá? Hoje eu tô, sei lá, acabei de ser numa sessão de quimioterapia, tô super assim, quero ficar quietinha. Então, vocês vão escolher a forma de interagir, ou de repente, aquele dia especificamente, não quero ficar aqui quietinho mesmo, tá? Mas não deixa que isso feche totalmente a vocês, tá? E aí também não tem só culpa de vocês ali, né, nessa questão de se isolar, mas também tem às vezes do parceiro, que às vezes fala assim, é como tratasse vocês como porcelana, né? E aí isso também isso é muito ruim, né? Não, dessa forma tá tudo certo. Hoje eu tô um pouquinho mais animada, tá? Né? Amanhã talvez não esteja, mas tudo bem, tem essas questões. A gente também, independente de ter qualquer problema de saúde, a gente também não tem os nossos ciclos, né? Tem gente que fala, hoje estou afim, hoje não estou, e tá tudo certo, mas assim,
Não estou estimulando vocês, não, a partir da manhã eu quero fazer sexo intenso, se eu jogo na parede, não é isso, tá? Mas é vocês se olharem, tá? E não se fecharem, tá? Porque assim, gente, a gente tem transformações ao longo da vida. A mulher na menopausa vai ter diminuição da lubrificação, vai ter diminuição de hormônios, dependendo se ela tem câncer ou não, tá? E não é a mesma coisa. Então a gente tem, né? Por conta disso, a gente tem os lubrificantes à base de água que dá para usar e tá tudo certo, tá? Dependendo do tratamento da região do câncer, vai ter alteração ali da espessura da vagina. Às vezes fica mais assim, mais sensível na penetração. Então então quando eu vou fazendo o tratamento, eu vou usar de outras formas. De repente eu preciso de mais preliminar. De repente vai ser só um toque ali na região de fora muito sensível, sem penetração e tá tudo certo, tá? Agora, porque não dá desse jeito, não dá para fazer nada. Então eu quero que assim, vocês pensem sobre isso, tá? Porque às vezes a gente precisa de muitas sessões de sexologia, né? Para desabrochar, mas é mais uma reflexão, tá? Do quanto é importante, tá? De quanto faz parte da vida. Se sexualidade não fizesse parte da vida, vocês não estariam aqui, não é? Mamãe e papai se relacionaram. Ai, não quero nem pensar nisso, né? Gente, não pensa, não vive, né? Não estaria aqui, tá? E tá tudo certo. Tudo bem? Eu acho que era isso. A paciente oncológica hoje com tratamento com laser para melhorar. Isso, o laser, gente. O laser. Só tá com câncer, não tá morta. Exatamente, o laser, gente, bem lembrado, o laser, ele melhora, porque como a vagina às vezes fica mais fininha ali, e mais sensível, ele aumenta a produção de colágeno na região. Então, ele aumenta a produção de colágeno e estimula a lubrificação, tá? Tem um monte de coisa, tá, gente? Mas não dá para usar, fazer reposição hormonal, não dá para usar hormônio, mas, gente, gel à base de água, tá? Vamos começar. Não, eu tô fazendo live. Eu já ia abrir umas coisas, né? Mas depois, que quiser conversar mais, eu abro, porque a gente vai perceber algumas alterações. Eu tenho 50 anos, então, assim, eu já percebo algumas alterações e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Eu tô dando graças a Deus, porque eu já tenho meio século de vida, tenho uma história, né? Algumas pessoas têm outras histórias, né? A gente também não mede nossas histórias pela idade, né? São pelas experiências, né? E às vezes você pega uma pessoa de 30 anos que ela tem um histórico de vida, uma experiência de vida muito maior do que tem 70, 60 anos, né? Então isso é muito relativo. E tem muito a ver com esse arquétipo, né? Você pega, por exemplo, a gente tem 25 anos, mas assim, tem comportamento físico, a pessoa muito assim, muito, sei lá, muito para baixo, e já tem um comportamento de anciã. Aí você pega uma mulher mais madura, que ela já está nos 70, 80 anos, mas ela tem todo o espírito de donzela. Ela quer dançar, quer curtir, quer interagir, tá? Então isso é muito relativo, gente, tá? Então a mensagem que eu queria deixar, eu queria ler um pedacinho de um trecho de uma mandala. Não, tá aqui, eu trouxe. Mandala lunar é tipo um diário. Você consegue fazer o registro das percepções de a mandala mês a mês, tá? Mas eu queria ler um texto aqui para vocês, só para a gente finalizar, tá? Vivemos em tempos terríveis. Não é hora de sonhar com a fuga, mas sim de fincar o pé na realidade e lutar pelo nosso direito. Seu destino fala mais alto que o seu conforto. Vivemos em tempos sublimes. Não é hora de dar ouvidos ao coro dos insensíveis, mas sim de varrer a floresta em busca de quem tem olhos para ver. E se algo ou tudo der errado no caminho, dá-se um jeito. Depressa percorrer a noite escura em busca de calor, depressa repousar, restaurar sua força criativa. Use suas últimas forças se precisar, mas não durma antes de chegar a um lugar onde é seguro criar. Tudo que você tem é o que você precisa nesse instante. E se faltar alguma coisa ou tiver algo sobrando, dá-se um jeito. Obrigada por tudo que você cria e principalmente por tudo que você ainda vai criar. Talvez seja isso. É a pessoa que escreveu aqui. Bom, é isso. Obrigada pela atenção de vocês.
qualquer questionamento.